Olá, Tom Musical aqui na área e esse vídeo eu vou falar de um assunto. Eu vejo muitas pessoas falando sobre tocar de ouvido aqui nesse vasto campo que é o YouTube, mas eu não vejo muitas pessoas falarem desse assunto, né, que compõe aí, eu acho que, eu considero, né, na minha opinião, se um assunto que deveria vir antes de qualquer, né, qualquer exercício ou até em pensar em tocar. Eu acho que essa seria como se fosse uma alfabetização, né, lá para reconhecimento, assim como as crianças vão para a escola, aprende ali os seus primeiros passos, ali no chamado jardim de infância, né, e depois ele vai começando, né, a gente vê isso se prolongar aí por longo dos graus de escolaridade, onde a gente tem ali na matéria de matemática, como exemplo, né, as equações, as primeiras operações matemáticas, depois a gente tem as equações de primeiro grau e aí vai se acrescentando o nível de complexidade. Eu vejo muito se falar em tocar de ouvido, é, é, eu considero que seja uma coisa fácil desde quando você se dedique, né, e tenha um treino constante, né? Eu acho que é mais costume e treino constante. Inclusive, eu vou mostrar uma música que no meu treino aqui durante a manhã eu peguei assim. Essa música eu já tinha, acho que, tocado bem alguns anos, acho que uns 4 a 5 anos atrás, e no violão, e eu acho que foi uma das primeiras, né? E eu é, não me dediquei mais a tocar ela. E aí eu tocando progressões harmônicas aqui, né? Que é o treino de campo harmônico, né? E ela me veio na cabeça aqui, né? Então eu ainda consegui pegar o solo dela. Muito conhecida, né? É pena que você pense. Lá, com a sétima, eu uso aqui o. Então essa música basicamente ela passeia, né, aqui entre três acordes, principalmente, né? Muito simples assim. Se vocês, eu toquei aquela de ouvido, né? Só que eu percebi que faltava alguma coisa, mesmo eu passando, né, esses três acordes, ó, lá e sol, eu comecei a perceber que faltava algo ainda aqui dentro, mas que não era gritante, que dava para passar. Então, eu comecei a pensar no campo harmônico de Ré, né? E vi que tem uma parte aqui, ó. Deixa eu tentar lembrar aqui, tem uma parte que ela tem mais dois acordes aqui, ó. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado. Ela tem essa caída aqui, ó. Sem saber. Entendeu? Então ela tem aqui um Fá sustenido menor e tem um Si menor. Dos amores que a vida. E nessa parte eu tava passando direto e tava dando certo. Então você considera que, óbvio, é muito fácil tocar de ouvido. Esses acordes aqui, ó, para quem é iniciante, não vai. É um incremento a mais, né? Você aprende, vai evoluindo, você tem que tocar. Mas eu conseguia tocar, ó. E nas predas imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber. Aí vai embora direto. Dos amores. Lá não. Que a vida me trouxe, eu não pude viver. Então, você vê que é muito tranquilo, né, tocar de ouvido, porque eu já encontrei essa música aqui nos acordes principais e só ficou faltando aqui, né, coisa que o meu ouvido já treinado já percebeu, mas o iniciante aqui não vai, né, perceber, né? Claro, preciso treinar muito mais o ouvido. E não fugindo do assunto que eu vim aqui, falar sobre a questão do físico, né? Eu vejo muitas pessoas falando em tocar músicas fáceis, fazer os acordes,
mas não vejo muito se falar sobre o treino físico. Eu sempre costumo dizer que a gente aprende a fazer esse movimento de fechar as mãos, porque é um movimento que até o bebê faz, né? Quando você pega a mamadeira, você faz esse movimento, né? E copo, a vida toda você consegue até caminhar dentro da sua própria casa, depois de muito tempo você conhece os cômodos da sua casa, você consegue ir lá e fazer esse movimento. Esses movimentos aqui de shapes de acordes, né, a gente chama desenhos ou shapes, né, de acordes, eles são desenhos que a gente nunca fez, a gente nunca teve um primeiro contato. E a gente precisa treinar o músculo, né, para fazer isso, né? Eu vejo muito pouco se falar nisso. Então eu considero ser um dos primeiros assuntos aí a quem está querendo aprender o instrumento, né? Seja qualquer que for. Muitas das vezes você tem ritmo, você sabe dançar, balança o corpo, mas você não sabe transferir aquele ritmo, né? Eu já tinha feito, acho que um vídeo sobre a mão direita também, porque eu vejo muitos amigos meus tocando a mão direita simprão, né? Balança, faz os acordes, que se preocupa muito em fazer os acordes e não tem ritmo. Por quê? Porque é uma coisa diferente, né? Você às vezes balançar o corpo numa dança e você transferir esse movimento para outro espaço físico. No nosso caso aqui eu tô com um violão, mas poderia ser um carrom, né? Que é um instrumento percussivo, uma bateria. Você ter aquele ritmo dentro de você e transferir esse ritmo numa forma das suas mãos, né? Na baqueta ali, ou no caso aqui com a mão direita, né? E se falando aqui da mão que faz os acordes, né? A mão esquerda aqui, claro, para quem é destro, né? Ou pode ser a outra. Eu sempre costumo falar a mão que faz os acordes, né? Porque tem pessoas aí que faz ao contrário, né? Na mão direita. É você treinar, né? A gente tem treinamentos aí onde você monta o acorde e sai com ele, né? Então eu tenho muita essa dificuldade. Eu sei bastante música, conheço bastante shapes de acorde, né? Mas eu percebo que muitas das vezes, em determinados, principalmente momentos do dia, como à noite mais, eu peno um pouco, né, para poder chegar com um acorde mais tranquilo. Porque eu sempre considero assim, isso aqui não é uma coisa para você ter sacrifício, de você tocar se sacrificando, né, com os dedos cansados, né, a não ser que você vai tocar aí por muitas horas, né? Você tem aí muitas horas tocando, é claro que qualquer músculo movimentando por muitas e muitas horas sem nenhum descanso vai doer, mas eu falo de forma tranquila, horas consideráveis, 3, 4 horas, você tocando não é para você sentir dor, né? E você tem que chegar com o acorde pronto, né? Então eu vejo poucas pessoas falar isso para as pessoas que estão iniciando, que você tem que ter esse treino. E esse treino é constante, seja para iniciante, seja para assim, já veterano, né? Que está aí querendo aí tocar, seja guitarra ou seja violão, né? Que é um instrumento de corda. Você tem que treinar o seu físico, né? Não é só 1, 2, 3, 4, né? Que é um exercício, né? Que muitas pessoas acham que é só, né? 1, 2, 3, 4, né? Não, aqui tem muita coisa a se observar dentro desse exercício. Não é só fazer rápido. Você pode até fazer devagar. A questão aqui não é rapidez, né? Você vai adquirir a rapidez com o tempo, né? Mas é observar a posição da sua mão, né? Começar a fazer o exercício e corrigir, ó, o afastamento, né, dos dedos aqui, ó. Às vezes você faz, mas afasta o dedo para longe. Isso não é legal, né? Você já começar a prestar atenção na hora que está fazendo esse exercício, para na hora que você tocar a nota e tirar o dedo, o seu dedo não ir para longe, né? E continuar aqui na posição de ataque, ó. Todos os dedos em forma correta, a posição aqui atrás, né? Você sempre manter essa posição para você ter. Agora tem pessoas que têm a mão maior, né? Ela consegue deixar
o dedo mais aqui em cima e ainda posicionar. Então eu acho que essa é a meu ponto de vista, uma das primeiras, né, um dos primeiros ensinamentos que a pessoa tem que ter com relação a adaptar aí o seu músculo, a reconhecer shapes e fazer. E eu sempre falo, né, um grande atleta, ele vai fazer alguma maratona, vamos dar exemplo de 50 metros, né? 50 mil metros, vamos colocar aí. Eu não entendo muito de atletismo, mas ele vai, vamos dar um exemplo, né? Ele vai fazer aí uma maratona de 50 mil metros e ele, vamos botar aí 50 mil metros não, vamos botar aí 30, 40 quilômetros. Então ele vai sempre treinar um pouco a mais, 60 quilômetros, 70 quilômetros, para ele se sentir bem naquele dia. Então ele tem que alcançar uma meta de 50, mas ele está indo uma distância de 70, 80, ali com folga. E a mesma coisa aqui em qualquer instrumento, você tem que fazer isso de forma tranquila, né? Posicionar, ó, os seus acordes, né? Já tem que, ó, posicionar já feito, ó, posicionar aqui, ó. Pensou, já tem que vir, ó. Pensou, ó, pensou no shape, ó, ele já tem que vir pronto, ó, de forma suave, mais leve, ó, dosando essa. Então, para isso é constância, né, de treino, ó, como se fosse uma academia, né. Então a gente às vezes fica muito pensando em tocar, né. O nosso objetivo é tocar realmente, né? Já tocar as músicas, já sair tocando. Mas a gente tem todo esse processo aí, né? E o que eu muito observo que não é um processo ali só para iniciante, principalmente para a pessoa que está começando, mas é assim constante. É uma academia. Se você trabalha com a música, se você toca, né, na noite, se você faz isso constante, você tem que tirar horas, né, para você fazer exercício ali de rapidez, para que você adquira dosagem ali na hora de apertar, né, as cordas, não apertar demais para que você comece a causar cansaço. E claro, né, obviamente, se você tem esse desconforto aí nas mãos ao tocar, como eu tenho e estou corrigindo ao longo do tempo, está se progredindo mais, está dando mais conforto às minhas mãos, você vai curtir muito mais a música, né? Curtir muito mais, você vai ver muitas outras coisas que você pode colocar, porque isso aqui é um instrumento que, se você está tocando no meio do público, você vai ter gente conversando, você vai ter gente olhando para você, curtindo aquela música, fazendo gestos, né? A gente não se comunica só por palavras, mas vai ter alguém. Você vai começar a olhar o rosto das pessoas mais, vai ver se elas estão realmente gostando da forma como você está tocando, você incrementa muito mais, né? Fala incrementar, que, ó, eu iniciei essa música aqui do Tim Maia, né? Gostava tanto de você, com simples Lá, música simples em 3 acordes, Lá, né? Si menor, né? Dó sustenido menor, aqui. Hoje eu já abri mais um leque, né? Você vai se acrescentando, né? Ó, toca um lá, né? Aqui, ó, com a sétima aumentada, né? Um Si com a sétima, Si menor com a sétima, um Dó sustenido com a sétima, e até pode botar um Mi aqui na oitava casa, ó. Então, todo treino, né, ele é bem-vindo, te deixa mais tranquilo. Então esse era um assunto que eu vejo muitas pessoas falar aqui sobre aquela coisa, né, de tocar de ouvido, e tem pessoas leigas que eu conheço que nunca estudou sobre campo harmônico, sobre nada de teoria, e toca de ouvido, né? E isso é prática, né? Muita prática constante. Às vezes eu não tenho muita certeza, isso deveria ser comprovado aí pela medicina, né, por um estudo mais apurado, mas eu acredito que muitas das vezes o ambiente que você vive também, com pouco barulho, faz você escutar muito mais as notas musicais, as suas nuances,
musicais e você pegar com mais facilidade. Não que você fazendo um treino muito mais intensivo, constante, você não vá dentro das grandes cidades, mas eu acredito que muitas pessoas, assim que eu já vi que toca, a exemplo de Gonzaguinha, por exemplo, toca de ouvido, vem de lugares, né, ambientes assim. E dedicação, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e acha que ele não tem dedicação, né? Então a gente nota aí que não é questão de estudo, né? É questão de prática, de costume. Então fica aí essa dica aí, fica aí esse meu, vamos dizer assim, meu parecer, né, para a pessoa que está iniciando em qualquer seja instrumento, né, ela começar a observar exercícios, né, que acondicione o seu músculo a movimentos novos, né, são movimentos aqui novos, né, você tem que aprender. E muitas das vezes a gente é muito costumeiro aqui no instrumento de corda a gente considerar que a pestana é o vilão aqui, né? Às vezes a gente pensa que a pestana é o vilão de todo o nosso aprendizado. Pô, vou fazer acorde com pestana e é o vilão. E muitas das vezes não é. É que você tem que fazer um dedo parado enquanto os outros estão movimentando. São movimentos diferentes, né? Você tem que adquirir na pestana aqui forma cristalina, né? Limpa. E exercícios aí, né? Como montar o acorde, afastar um pouco, ó, e recolocar. Deixar aqui também, junto com essa ideia de exercício, uma coisa muito mais aproveitosa, né, que eu faço, que fazer essa troca de acorde tentando melhorar o posicionamento dos dedos. Não é só fazer lá, é fazer e olhar, porque às vezes eu estou fazendo, o som tá saindo legal, né? O som tá saindo legal, eu toco lá em público, lá tá saindo legal, beleza, mas o que eu posso posicionar mais, né? Melhor. O que eu posso... Será que não tem alguma coisa que eu posso dar uma melhorada? Eu tenho que olhar, né? Será que não tem como eu posicionar melhor? Até para o meu músculo ficar mais descansado, né? Eu chegar com mais classe, com mais tranquilidade. Até se eu estiver conversando, eu chegar com mais tranquilidade, né? No acorde. Se eu quiser fazer uma inversão, colocar um baixo, eu consigo. Então, durante o estudo, essas percepções que a gente muitas das vezes tem que olhar e perceber. E o que eu faço muito, aproveitando esse exercício de troca de acorde, é fazer isso dentro já de uma lógica, que é simplesmente fazer isso com progressões harmônicas. Eu vou dar um exemplo aqui, mas tem outras progressões, como a progressão aqui 6, 5, 6, 4, 5, né? Que já é uma progressão harmônica. Então eu faço essa troca de acorde, eu treino essa troca de acorde, ó, dentro já de uma progressão harmônica. Quando é Dó, né? Lá menor, Sol e Fá, né? Mi, Dó sustenido menor, que é o sexto, né? Lá, o quarto e Si, o quinto. Então a gente faz isso já dentro de uma progressão que é lógica acontecer em diversas músicas aí. Estou dando exemplo dessa progressão, mas existem outras progressões aí que a gente pode estar fazendo esses exercícios aí de troca de acorde, de melhoria de acorde, de posicionamento da mão, observando onde eu posso melhorar. E isso é um pouco que relativo, né? Se você treina com uma pessoa, com um professor, aí a gente tem diversos professores de várias formas, professor que é muito metódico e que observa muito, ele já vai mostrar isso para você, corrigir isso para você. Mas se você treina sozinho, você precisa observar esses pontos que vão melhorar aí a sua dinâmica, a sua forma de se posicionar com os dedos, né? E não adquirir aí possíveis lesões aí futuramente. Então é isso. Obrigado por você estar aqui até agora. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Ative o sininho das notificações para assim você ficar sabendo de novos vídeos aí que eu vou postar por aqui. E quanto mais like vocês deixarem nesse vídeo, mais eu vou trazer
algumas outras experiências que eu tenho aqui tocando instrumentos musicais. Obrigado aí e até a próxima.